chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Olá, povo de Deus, bom dia a todos vocês. Com alegria, quero junto com vocês hoje meditar a palavra de Deus desta quarta-feira, dia 11 de novembro. Meu nome é Edson, sou ministro da palavra na paróquia São Francisco Xavier, Jardim Japão. E a palavra de Deus que iremos meditar hoje, meus irmãos, é do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Você que tem a sua Bíblia, se quiser me acompanhar, eu vou repetir. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhes agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na leitura de hoje, nós vemos que Jesus ele atravessa um povoado. E de repente 10 leprosos vêm ao seu encontro, pedindo compaixão. E Jesus se compadece deles. E aí nós vemos o seguinte, que a compaixão ela é um sentimento divino, em que o sofrimento do outro passa a ser o sofrimento daquele que se compadeceu. Compadecer-se é, portanto, sofrer com aquele que sofre. Nesse caso, Jesus sentiu as dores dos leprosos. A dor da exclusão e da marginalização, que se desdobram em outros tipos de dores. E diante disso ele pede que vão se apresentar ao sacerdote. Pois Jesus ele os encoraja a romper as barreiras da exclusão, a ter iniciativa e quebrar os preconceitos que os mantinham afastados dos demais. É, portanto, uma ação libertadora. Eles acreditam e obedecem. Vejamos que quando obedecemos a Jesus, os males de nossa vida se dissipam. E os leprosos ficaram curados, antes mesmo de chegar ao sacerdote. Porém, apenas um voltou para agradecer. E este era estrangeiro. E o que isso quer dizer a nós? Mostra, em primeiro lugar, que Jesus nos liberta todos os dias de nossos males. Mas poucas são, ou nenhuma vez, agradecemos. Às vezes, os que mais agradecem são os que menos têm prática religiosa. E, em segundo lugar, o homem que voltou para agradecer demonstrou uma libertação total, uma fé madura. E essa volta, ela significa um compromisso assumido. A melhor maneira de agradecer a Deus é fazer a sua vontade. É colocar em prática
os seus ensinamentos. É se comprometer com a vida. Muitos são os que recebem graças todos os dias, mas são poucos os que se comprometem com a comunidade, numa dedicação gratuita ao próximo. É bom pensar sobre essas situações com as quais nos deparamos todos os dias em nossa comunidade e na sociedade. Rezemos, portanto, pela conversão dos governantes e por todos nós, para que saibamos demonstrar nossos agradecimentos a Deus por meio do compromisso com os irmãos. Nossa volta significa nossa conversão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que sejamos obedientes às autoridades, sejam as autoridades eclesiais ou as do nosso país, que possamos colaborar com aqueles que têm cargos de administração, servindo de modo consciente e obediente, sem dificultar os trabalhos que estão em andamento. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos, tenham uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus.